Olá, meu nome é Andressa, sou aluna de Química da Universidade Estadual de Londrina e fui bolsista PIBIT-CNPq durante o segundo semestre de 2019 e o primeiro semestre de 2020. Fui orientada pela professora doutora Ieda Spacino Scarminho e nosso trabalho se trata da exploração das impressões digitais espectrais NIR relacionadas à maturação não sincronizada e ao adensamento em grãos de coffee arábica L. Bom, a técnica de adensamento de plantio vem sendo utilizada nos últimos anos em função das vantagens econômicas associadas à sua aplicação. Consiste na diminuição entre os espaços dos cafeeiros, conforme pode ser visto na figura 1, aumentando assim a produtividade dos grãos e diminuindo custos relacionados ao plantio. Entretanto, estudos apontam que o uso dessa técnica tem sido associado a mudanças fisiológicas, bioquímicas e morfológicas, bem como alterações na composição química dos grãos, tais como nos teores de açúcares redutores, cafeína e lipídios. Tendo em vista que a qualidade do produto final está diretamente relacionada com a composição química da matriz, faz-se necessário realizar análises constantemente. Contudo, as técnicas atualmente empregadas são univariadas e demandam diversos processos consecutivos que, por sua vez, demandam tempo. Além disso, existe um alto custo relativo associado a técnicas mais sensíveis, o que torna válida a busca por novas estratégias. Neste sentido, a espectroscopia de infravermelho próximo tem sido utilizada com eficiência em matrizes alimentícias, pois se encarrega de propriedades intrínsecas de moléculas orgânicas. Logo, o aprimoramento com o uso da metodologia estatística de planejamento de misturas e tratamento com análise dos componentes principais sintetiza os dados extraídos inicialmente, pois trabalha de forma multivariada, consequentemente diminuindo a quantidade de experimentos, custos, perdendo o mínimo possível de informações e gerando resultados precisos de acordo com semelhanças nos perfis de variação. Sendo assim, este trabalho objetivou investigar mudanças químicas entre amostras de grãos crus de coffee arábica L fornecidos pelo Instituto Agronômico do Paraná, cultivados sob 2 adensamentos de plantio, 10.000 e 6.000 plantas por hectare, e colhidos em 3 períodos do ano de 2010. Para isso, uma estratégia analítica foi aplicada em 3 etapas, onde na primeira etapa foi realizada a análise exploratória das amostras, submetendo-as a extrações com sistemas compostos por 3 solventes, etanol, diclorometano e acetona, em diferentes proporções, conforme pode ser visto no diagrama abaixo. Já na segunda etapa, foram realizadas 8 repetições de cada sistema extrator que forneceu resultado promissor na separação da informação química para confirmar os resultados. Na terceira etapa, os resultados anteriores foram comparados a dados quantitativos obtidos por meio de técnicas clássicas de determinação. Tendo em vista que o mercado atual baseia suas análises em técnicas restritas, espera-se obter resultados precisos em função da diminuição de processos manuais pelo aumento da extração de informações químicas, otimizando o tempo. Na primeira etapa da estratégia, foram identificadas 3 soluções que apresentaram separação satisfatória das informações químicas dos grãos, sendo elas compostas por etanol diclorometano, etanol diclorometano acetona e acetona pura. Na segunda etapa, a repetição das extrações com base nas soluções identificadas anteriormente permitiu verificar que as faixas de 1680, 1660 e 1090 nanômetros correspondiam às alterações químicas na matriz. A figura 2 demonstra os scores e loadings obtidos para a mistura de solventes EDA, onde foi feita a interpretação gráfica. Os triângulos representam amostras do plantio mais adensado, enquanto que os círculos representam do menos adensado. A variação da tonalidade de cor do mais escuro para o mais claro representa aumento no período de colheita. Logo, pode-se destacar nos scores que ao longo do eixo positivo da PC2 emergiram 2 agrupamentos referentes às amostras da primeira colheita do plantio mais adensado e da segunda e terceira colheita do plantio menos adensado. Se analisado o eixo da PC2, observa-se que esses mesmos agrupamentos se localizaram em quadrantes diferentes, o que permitiu a associação no loading ao lado. Assim, a banda de 1660 foi associada às amostras do primeiro período de colheita do plantio mais adensado, enquanto as demais bandas foram caracterizadas em função dos scores obtidos em acetona pura. Segundo a literatura, a banda de 1660 nanômetros está relacionada à presença de carboidratos. Na terceira etapa, quando confrontados os resultados da etapa anterior com os obtidos por meio de técnicas clássicas de determinação,
Para os teores de cafeína, lipídios e açúcares redutores, observou-se que não houve variação significativa nos teores de cafeína. Entretanto, maiores teores de lipídios foram encontrados na segunda e terceira colheita do plantio menos denso e maiores teores de açúcares redutores na primeira colheita do plantio mais denso. Sendo assim, foi possível associar satisfatoriamente as faixas de comprimento de onda observadas pela interpretação gráfica com essas alterações químicas demonstradas quantitativamente. Logo, a estratégia analítica aplicada permitiu verificar diferenciações químicas nos grãos de café submetidos a diferentes condições de manejo agronômico. Foi possível associar as bandas com os agrupamentos obtidos por semelhança química a variações na composição química dos grãos, confrontou-se satisfatoriamente essas variações com dados quantitativos obtidos por técnicas clássicas e, como benefício de sua utilização, ofereceu resultados confiáveis, apresentando menor custo relativo, tempo e quantidade de processos. Bom, as técnicas atuais de análise empregadas em laboratórios de qualidade são dispendiosas e restritas, ou seja, demandam tempo para realizar diversos processos que se restringem à análise de apenas um componente por vez. Já quando se opta pela análise multivariada, se obtém um aumento significativo na quantidade de informações que podem ser extraídas de uma amostra por vez, pois quando realizada a exploração de combinações de solventes, se alcança uma composição ótima capaz de fornecer resultados precisos a respeito de uma maior quantidade de metabólitos. Além disso, essa abordagem pode ser aplicada para a investigação de diversas matrizes, não se restringindo ao café. Por fim, a tecnologia aplicada solucionou o problema inicial e apresentou coerência nos resultados obtidos, com menor custo relativo, mesmo apresentando sensibilidade inferior a técnicas mais sofisticadas. Por enquanto, outros trabalhos estão sendo desenvolvidos em laboratório com a mesma estratégia analítica para fomentar melhor a estratégia, bem como, quando necessário, algumas adaptações são realizadas para aperfeiçoar a tecnologia. Agradecimento aos órgãos fomentadores pelas bolsas concedidas e aos demais profissionais que cooperaram para que este trabalho pudesse ser elaborado. Caso tenha restado alguma dúvida, entre em contato conosco pelos meios de comunicação indicados. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau!